Olá, tudo bem? Eu sou o professor Johnny, da disciplina de Física. Tá? Deixa eu me identificar aqui. Não sei se pegou bem. Bom, hoje eu vou falar sobre a primeira lei de Kepler. Bom, antes de entrar na primeira lei de Kepler, discutir um pouco sobre o movimento planetário, eu acho que vale a pena a gente recapitular alguns conceitos que foram vistos em aulas anteriores. Bom, nas últimas aulas a gente tem visto, os modelos de mundo que têm sido propostos desde a Antiguidade, passando ali pela Idade Média até chegar na Idade Moderna. Bom, até o século XVI vigorou o chamado modelo geocêntrico, Geo, Terra. Então a Terra se encontra no centro, imóvel, esférica, e os astros, no caso os planetas, o Sol, a Lua e as estrelas, orbitam a Terra em órbitas circulares. No século XVI aconteceu uma mudança. Em 1543, o padre polonês Nicolau Copérnico publicou seu livro Das Revoluções das Esferas Celestes, em que ele tirou a Terra da posição central, colocando o Sol. Então agora nós temos o modelo heliocêntrico. Então o Sol se encontra no centro e a Terra e os demais planetas orbitam o Sol em órbitas circulares. Bom, eu destaquei o termo aqui órbitas circulares porque a gente vai fazer um gancho com a mudança trazida por Kepler. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Kepler, O Johannes Kepler, ele era um matemático e astrônomo alemão que viveu ali entre os séculos XVI e XVII, e ele estudou os dados de um outro astrônomo chamado Tycho Brahe, que ele era um observador muito assíduo, muito metódico, que observava a posição de estrelas e planetas e anotava tudo. E quando Kepler pegou os dados do Tycho Brahe e começou a comparar com as órbitas de Copérnico, ele notou uma discordância. Ele viu que as órbitas circulares não estavam de acordo com as observações. Então isso gerou um problema na cabeça do Kepler, ele ficou vários anos pensando nesse problema, até que ele chegou na solução. E a solução foi o formato de elipses. Então Kepler propôs que as órbitas não seriam circulares, mas teriam um formato elíptico. Bom, a elipse tem esse aspecto meio ovalado, como se fosse uma circunferência meio esticada. Então, antes de entrar na lei de Kepler de fato, acho que é importante a gente revisar alguns conceitos em relação à elipse. Bom, a elipse ela surge a partir de um corte feito num cone. Então, quando um plano ele corta o cone, no caso um plano não paralelo à base do cone, vai surgir um formato elíptico, com uma seção cônica, com o resultado desse corte. Bom, vamos a algumas características da elipse. Primeiro, a elipse tem dois focos, F e F'. Além disso, a elipse tem um eixo maior, que eu estou simbolizando aqui pela letra A, ou seja, seria essa largura maior da elipse. Ela tem um eixo menor, estou simbolizando pela letra B. E, além disso, ela tem a distância focal, essa distância F entre os dois focos. Uma outra característica, além dessas, é a chamada excentricidade, simbolizada aqui pela letra E minúscula. O que é a excentricidade? É a razão entre a distância focal e o eixo maior. Quanto maior a excentricidade, maior será a distância focal em relação ao eixo maior, ou seja, mais esticada vai ser a elipse. Por consequência, quanto menor a distância focal, mais próxima de uma circunferência a elipse vai ficando. No limite em que a distância focal é zero, ou seja, quando os dois focos coincidem, nós temos uma circunferência. Então, os dois focos coincidem no centro da circunferência e a excentricidade é igual a zero. Bom, uma outra característica aqui da elipse é que todos os pontos que formam esta linha, a sua borda, quando nós consideramos a distância de qualquer ponto em relação aos focos, a soma das distâncias é uma constante. Então, por exemplo, eu vou pegar um ponto 1 e vou considerar primeiro a distância em relação ao primeiro foco, eu vou chamar de x1. Depois a distância em relação ao segundo foco, eu chamo de y1. Bom, agora eu vou pegar um segundo ponto, ponto 2. Fazer a mesma coisa, distância x2 para o primeiro foco, distância y2 para o segundo foco. Se eu somar as distâncias x1 e y1, essa soma vai ser a mesma, vai ser igual à soma das distâncias x2 e y2. E isso continua para todos os pontos que formam a borda da elipse. Então essa soma ela é uma constante e, na realidade, essa soma é igual ao eixo maior da elipse. Bom, agora vamos lá para a primeira lei. A primeira lei de Kepler diz o seguinte: os planetas apresentam órbitas elípticas, será aquele formato que nós já vimos, em torno do Sol, e o Sol ocupa um dos focos da elipse.
Então eu vou colocar aqui a nossa elipse, né, com a trajetória do planeta. Em um dos focos nós temos o Sol, né, brilhando ali, em um dos focos, no foco F, e o planeta, né, vai girando em torno dele, né. E a primeira consequência que nós observamos aqui da chamada lei das órbitas, né, que é a primeira lei de Kepler, é que a distância do planeta em relação ao Sol já não é mais constante, ela varia ao longo da trajetória. Tá? O ponto de maior aproximação do planeta em relação ao Sol é chamado de periélio. Já o ponto de maior afastamento é chamado de afélio. Tá? Nessa figura aqui eu estou representando a distância de periélio por dp e a distância do afélio por dA. Bom, nessa figura nós temos aí um certo exagero, uma grande diferença entre essas distâncias. Vamos ver como que seriam os dados para o caso da Terra. Né? Na Terra, a distância de periélio é de 147 milhões de quilômetros. Já a distância de afélio é de 152 milhões. Então vocês notam que a diferença é muito pequena. Né? Em cima disso é possível, inclusive, a gente calcular a excentricidade da órbita da Terra. Bom, então lembrando da fórmula, né, a excentricidade é a distância focal sobre o eixo maior. A distância focal, a gente pode observar aqui na figura, é a diferença entre a distância de afélio e a distância de periélio. Se você pegar a distância de periélio aqui, você consegue observar facilmente que esta, né, é a representação da distância focal. Já o eixo maior é a soma das duas distâncias. Colocando esses valores aqui na equação, o resultado vai ser 0,0167, um número muito pequeno, muito próximo de zero. Ou seja, a órbita da Terra ela é muito mais próxima de uma circunferência do que esse exagero todo. Né? Bom, então em cima disso, vamos só fazer alguma discussão rápida. Né? Em cima da excentricidade da Terra, nós observamos que a diferença entre as distâncias de periélio e afélio é muito pequena. A órbita da Terra ela é praticamente circular, né? Ou seja, esses dois pontos aqui estão muito mais próximos do que mostra essa figura. E esse comportamento ele é muito parecido para os outros planetas do Sistema Solar. Tem até uma tabela aqui para mostrar para vocês, né, que as excentricidades são todas muito baixas, com exceção de Mercúrio, que é 0,20, mas todas as demais estão abaixo de 0,1. Então são órbitas praticamente circulares. Só para encerrar aqui, vale a pena comentar, né, só desmentindo uma falsa impressão que surge quando nós observamos essa figura. Bom, como aqui nós temos uma órbita muito exagerada, e geralmente nós representamos a Terra, né, fazendo a órbita em torno do Sol, dá a impressão que a Terra se aproxima muito do Sol no periélio e se afasta muito no afélio. Ou seja, né, nós teríamos aqui o verão no periélio e o inverno no afélio. Bom, isso é falso. Né? Como a distância é muito pequena, essa diferença de distâncias não impacta no clima. Né? Na realidade, o que determina as estações do ano aqui na Terra é a inclinação do eixo de rotação comparada ao eixo de translação. Tanto é verdade isso, né? Tanto é mentira que a diferença influencia que, enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então, não tem nada a ver com a translação da Terra, ou seja, com a diferença de afélio e de periélio. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.